Olá, internauta do Grupo Lance, para você que nos acompanha, hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre cada um dos vereadores eleitos aqui em Xanxerê e a gente começa uma série de reportagens com cada um deles para que você, pessoal de casa, aí, possa entender e conhecer um pouco mais de cada um desses candidatos. E hoje, nosso convidado é o Vinícius aí, que foi um dos vereadores mais votados também. Ele que está aqui hoje para falar com a gente do partido PSDB, né? O PSDB conseguiu eleger 2 cadeiras aí para o próximo ano. E hoje o Vinícius é quem vai bater um papo com a gente aqui. Vinícius, muito bom dia. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui no Lance. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite da equipe do Lance. E estar aqui também podendo falar um pouco do nosso trabalho, da nossa caminhada aí. É uma alegria também. E agradeço também cada pessoa que está nos assistindo, aqueles que votaram também, aqueles que ainda talvez não me conheciam até aquele momento, não votaram, mas aí a gente vai estar aí para mostrar o nosso trabalho também e poder conquistar cada vez mais pelo bom trabalho aí pela cidade. Muito bem. Vinícius, antes de mais nada, quem já te conhece já sabe quem você é, sabe do seu trabalho e tudo mais. Mas o pessoal de casa que não te conhece ainda, o que você pode falar um pouquinho para a gente sobre o Vinícius? Então, meu nome é Vinícius, né? Me apresentando aí, tenho 35 anos. Sou aqui de Xanxerê mesmo, nascido em Xanxerê, aqui na cidade, natural, minha família é daqui. Meu pai, o Itacir Kernonini, foi vereador em Xanxerê, de 92 até 2000. Então, para mim já foi também uma inspiração, já foi uma boa motivação aí que me passou também na caminhada dele. Hoje ele é falecido, mas também foi um dos pioneiros aí também, né, para mim nessa área aí. A minha mãe trabalhou na prefeitura também, alguns conheceram ela. Também na área de pintura, ela também é pintora, né? Artes plásticas, a Vânia Paludo, foi diretora de cultura também por alguns anos aqui em Xanxerê. Então também já vem uma família que já estava envolvida na área pública, servindo também a comunidade nessa área. Também foi um estímulo para mim começar nesse trabalho. Eu e minha esposa sempre tivemos o hábito de ajudar também como voluntário, muitas vezes em trabalhos sociais, na igreja em que a gente congrega, com amigos, enfim, pessoas que precisavam também. E aí, nesse caminho, de anos para cá, em 2020, foi quando surgiu essa ideia também, esse desejo de ver essa necessidade de poder ajudar também na área pública. Então, em 2020 foi quando eu fui a primeira vez candidato. Naquela época, eu fiz 632 votos, fui também o 8º mais votado e não entrei pela questão da legenda partidária, ou do coeficiente. Faz com que vereadores com menos voto acabam entrando também, assumindo a Câmara. Então a gente começou a se envolver e ver essas necessidades, porque surgiu esse desejo de ajudar mais na área pública. Não dando como vereador aquela vez, eu assumi como diretor de mobilidade urbana, a convite do atual prefeito Oscar Martarello, aqui em Xanxerê. Então fiquei aí responsável na área pública, trabalhei nessa área de mobilidade. Exemplo de algumas obras aqui na Rua Independência, né, que na antiga Caixa ali foi feita uma ciclovia em 2022, algumas rotatórias que a gente foi implantando ao longo do tempo também. Próxima à rodoviária, alguma mais recente, aqui perto também no antigo 24 Horas, onde tem o edifício São Lucas, alguns pontos da cidade, ruas novas que foram pavimentadas, eu acompanhei parte de sinalização de trânsito, parte de mobilidade. Então a gente foi implementando melhorias nessa área, né, buscando a parte de trânsito melhorar na parte de mobilidade. Tem coisas a melhorar, obviamente sempre tem. O pessoal pergunta muito às vezes da relação ao centro, que é um local que é mais difícil de tu mexer às vezes, as ruas são aquela largura definida, já tem os prédios definidos, fica mais difícil tu mexer na largura das ruas, então acaba tendo poucas opções, muitas vezes, de melhorias. Mas foram feitas muitas ruas novas, pavimentações ao redor do centro, graças ao prefeito, a toda a equipe, então melhorou-se muito também a parte de mobilidade nesses últimos anos. E agora, com mais experiência aí, me candidatei, e muito feliz ao povo também que confiou em nós, nesse trabalho, muitos amigos, pessoas que às vezes já até tinham candidatos, né, de repente, algum familiar, mas que também torciam, né, ou demonstravam uma certa empatia, um desejo que a gente tivesse lá também. Eu fiquei feliz aí por ter sido contemplado aí, né, com o apoio do povo, e por essa Câmara aí também, que acredito que tem muito potencial para nós fazer um bom trabalho em Xanxerê. De fato, né? E olha só, Vinícius, uma coisa que nos chamou a atenção é que para a reeleição, vamos dizer, né, de todos os candidatos aí, somente 2, né, conseguiram permanecer, né? O restante todo renovado aí, a Câmara para 2025. Como é que você vê esse ponto, né, vendo pela população, claramente gostaria de uma mudança, né? Isso ficou muito claro pelo que aconteceu nas urnas aí. Você acha que aumenta a responsabilidade diante disso? Sim, acredito que aumenta a expectativa quando vê que uma Câmara tem mais potencial. Tanto a nossa expectativa aumenta, a minha em particular, porque a gente vê o potencial também de bons colegas que assumiram ali, que eu conheço alguns. Então eu acredito que a gente vai poder fazer um bom trabalho juntos. É claro que depende do empenho de todos, né, da união, do trabalhar pela cidade.
E eu penso que sim, eu acredito que nós estamos num momento bom, como o próprio prefeito muitas vezes fala em suas entrevistas, a cidade tem vivido um bom momento pelos números que são vistos, pelos dados, seja financeiro, seja na estrutura, seja a própria população crescendo, as empresas, os negócios também estão sendo promovendo. Então isso é bom, tanto seja aqui no canal, em vários locais, que a gente vê que a cidade vai se desenvolvendo, atraindo mais pessoas, mais condições, mais recursos. Eu acredito que essa Câmara tem tudo para fazer um trabalho aí, quem sabe para ficar na história, né? E também para cooperar com tudo, os outros que já fizeram antes de nós, né? Os antigos vereadores, servidores públicos, e nós também cooperar agora na nossa vez aí da melhor maneira possível. Você, no caso hoje, Vinícius, eleito aí, trabalha na prefeitura, né? Tem toda uma afinidade já com o nosso prefeito também. Como é que você vê o trabalho correto para o vereador agora para 2025? Como é que você olha esse trabalho da maneira certa na sua visão? O vereador, ele tem que, além de representar a comunidade em algumas demandas, seja fiscalizar, como é de comum saber, ou muitos sabem, né, legislar, que é parte de leis, e representar. Eu acredito que o vereador precisa, sim, ouvir as demandas da população. Eu mesmo tenho por hábito, mesmo quando diretor de mobilidade urbana, e durante a campanha fui notando muitos pedidos, perguntas, dúvidas que o pessoal foi me fazendo, que na época da campanha não consegui resolver, no caso atender, né, que não, na época não é o período, mas agora, após campanha, a gente consegue aí agora dar atenção para cada caso, cada pedido. Então, eu creio que o vereador tem que ser pelo menos um bom atender bem a população, representar, dar uma devolutiva, ser positiva, que bom, se for negativa, às vezes por alguma lei que inviabiliza algum pedido, ou inviabiliza alguma decisão. Enfim, eu acredito que o vereador tem que fazer essa ponta entre a população e o poder público e fazer isso bem feito, com uma excelência, dando retorno. E isso é uma das coisas que a população pode esperar de mim, além de também me dedicar aos projetos, à parte de leis. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei na prefeitura, então, como comentei, em outras empresas em Xanxerê. Então, quero colaborar na área técnica também, na parte de leis, na parte de projetos, e quero fazer esse atendimento também às demandas. O que for possível a gente resolver, vamos levar assim ao prefeito, ao secretário, ou os devidos responsáveis daquela área, para que a gente possa ter uma solução aí, tanto quanto possível, ou o melhor possível. E quando não for possível, também dá o devido retorno. Olha, infelizmente, às vezes a lei não permite tal atitude ou tal decisão, mas sempre buscando o bem coletivo e o bem da cidade, que é o que a gente precisa buscar como Câmara e como vereadores também. Hoje você já, com o teu trabalho na parte de mobilidade, né, obviamente você já está num atendimento bem direto também com a população aí, que obviamente tem aquela situação, a rua tal não é bom o fluxo, tem Sim. toda uma questão, a gente sempre fala que Xanxerê, ela teve um planejamento lá atrás, né, e mudou demais, né, então a gente sabe que hoje o prefeito Oscar mesmo fala muito de não só fazer uma administração para hoje, mas pensando daqui a 5, 10, 20 anos, né? Perfeito. Hoje, quando você olha para essa situação, não pensar para frente, Vinícius, Câmara de Vereadores, a gente sabe que tem um trabalho essencial nisso, né? Não é, como você disse, simplesmente fiscalizar, mas é também dar sugestões, trazer ideias, né? E a gente sabe que ali são 9 cabeças pensantes aí, né? Captação de recursos, como é que você vê tudo isso? Eu penso que o vereador é importante, você trabalha em captar recursos também. Eu tive privilégio, vamos dizer assim, a alegria também de conseguir alguns recursos para Xanxerê enquanto estava de diretor de mobilidade urbana. Alguns deles foram para pavimentação asfáltica, seja na rua aqui Barão do Rio Branco, foi no valor de 400 mil, através do deputado Ismael, também do Santos, que ajudou a cidade. Aqui atrás do complexo da Arena Ivo Esguissardi, o prefeito já tem apresentado os projetos, vai ser feito também um complexo poliesportivo, na antiga Ípica, né, naquela região, além de outras obras. E também foi conseguido, através desse mesmo deputado, 500 mil reais para ajudar nessa construção dessas quadras poliesportivas. Outro deputado amigo nosso, para também prestigiar o trabalho deles, né? E todo o empenho deles, o Marcos da Rosa, também trouxe viatura, ambulância, a parte também que foram investidas na cidade. Então o vereador, quanto mais contato ele tiver com seus deputados, seja seus parceiros, amigos, seja deputado federal, deputado estadual, a cidade vem a ganhar muito, que são recursos que não precisa ser retirado do caixa próprio da cidade, no recurso próprio, é um recurso federal, um recurso estadual, que muitas vezes está disponível, mas é necessário que o vereador bata a porta do deputado ou do governo para conseguir, então, a cidade de Xanxerê ser contemplada e beneficiada com esses recursos. Então é importante que o vereador, tanto hoje eu estou ali, quanto os demais, né, todos que estarão ali, busquem com seus deputados do seu partido, ou de repente alguns que ele tenha afinidade e relacionamento, ou mesmo outros, né, que possam ajudar nossa cidade aí, nós estamos buscando esses recursos para a cidade. Então é fundamental que o vereador, além da parte de projetos de leis, busque esses recursos para que ele possa contribuir, além do que já faz, com recursos para a nossa cidade, que é o que vai
permitir a estrutura aí acontecer. Muito bem. Vinícius, uma outra pergunta que eu quero também ter de você. Você já tem um planejamento, né? Você já esteve buscando a eleição na última campanha, né? Conseguiu agora. Eu quero saber, assim, o que as pessoas, a população pode esperar do Vinícius já a partir de 2025 em relação, assim, que tipo de projetos, que tipo de ideias você quer implementar? Algumas das propostas, além da parte de mobilidade urbana, né, que a gente citou, que já tenho mais experiência na área, enfim, algumas sugestões, indicações, seja locais de rotatória, locais de nós melhorar. O pessoal pede muito sobre estudos sobre semáforos, se vale a pena ou não. Então, embora muitos a gente conseguiu fazer ali, mas acredito que ainda vou poder somar muito aí nessa área. Também, uma das propostas que eu coloquei ali na campanha, já está em desenvolvimento, é a defesa da creche em tempo integral. Mesmo o prefeito já apresentou a parte de proposta, mas está sendo feita porque hoje em Xanxerê não tem uma creche em tempo integral. Ela tem a creche no período ou à tarde ou pela manhã. Então, os pais que trabalham o dia inteiro, muitas vezes, não têm um local para deixar seu filho durante o período. Então, precisa deixar só de manhã ou só de tarde, e no outro período precisa achar um outro local. Então, a creche em tempo integral permite que a criança fique de manhã e à tarde, né, se o pai assim precisar, até a quinta série, para poder, então, aí atender as demandas desses pais ou das pessoas que precisam, os responsáveis, deixar seus filhos. Também coloquei já da minha antiga eleição em 2020 e agora reforçando, embora a prefeitura já tenha avançado nessa área, é o apoio da educação financeira nas escolas municipais, para as crianças. Então já foi um projeto que eu coloquei em 2020, tem se já feito agora nesse período, nesse mandato, e é um benefício que toda a população, um ensino que toda a população precisa ter. Por exemplo, um dos maiores casos de crises familiares ou mesmo dívidas é a falta de educação financeira. Muitas vezes a gente aprende a consumir, né, até pelas propagandas, pelo estímulo que tem a isso, mas tem pouco ensino. Então as crianças muitas vezes quando fica adulto, né, quando a gente se torna adulto, a gente acaba se deparando com o mundo dos recursos, das finanças, e às vezes pode ter dificuldade aí, e muitas vezes os casamentos são arruinados, não que seja só por isso, mas um dos fortes motivos, né, famílias ou negócios, empresas. Então quanto mais a educação tiver nas escolas também desde pequeno, as crianças, acredito que mais se traz uma disciplina aí para essa área também. E fora os outros projetos que a gente quer continuar, eu comentei da quadra poliesportiva, né, que já foi trazido no recurso. Para o próximo ano vamos buscar mais, quem sabe esse mesmo valor, que é o que a gente tem buscado com esse deputado, para continuar fazendo mais daquela obra, porque a obra vai custar bem mais do que isso. Então faz uma quadra, de repente faz a outra, com cada recurso que vai vindo. Então nós complementar mais um valor naquele complexo esportivo atrás da arena, perto da hípica, porque ali vai ficar a cidade precisa também, né, dessas áreas esportivas. Já tem o ecoparque, que é muito bom. Mas a gente precisa também ampliar, porque a população cresceu e a estrutura aí também de lazer precisa também acompanhar, de esporte, acompanhar aí também a cidade. Então, além dessas demandas, né, e outras que eu sei que virão, seja na saúde, na mobilidade, que o pessoal nos pergunta, é um vereador empenhado, sim, em atender a sua demanda, em poder, como eu falei, levar para o executivo, conversar, ouvir e buscar soluções aí que possam atender melhor a população e o coletivo e, se possível, aí beneficiar tantos quanto for possível para o crescimento da nossa cidade e para o melhor andamento de Xanxerê, para o benefício da nossa cidade. Muito bem, tá aí então. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho mais do vereador Vinícius aí do PSDB, para a gente saber um pouquinho mais das ideias e obviamente que a gente vai ter muitas reportagens, muitas entrevistas aí ao longo do período agora, próximo ano. Então Vinícius é um dos vereadores eleitos aqui para a nossa Câmara de Vereadores. Vinícius, só agradecer aqui a sua presença e se ficou algum ponto ainda que você quer destacar, por favor, fique à vontade. Quero agradecer, né, a vocês também, ao Lance, por abrir essa porta, a cada pessoa que está nos assistindo aí nesse tempo, e me pôr à disposição, sim, da população, de vocês aí, para poder nós trabalhar juntos, né, pela cidade. Quero agradecer também cada eleitor que votou, que acompanhou, e como comentei, mesmo aquele que não votou, pode aí também acompanhar nosso trabalho, aí ver nossas obras, para que a gente possa também estar conquistando, quem sabe, a confiança de novos eleitores, não só para fins políticos, mas para ver que a gente está aqui mesmo para trabalhar e para a população poder aí crescer e ver a cidade também, ver a cidade crescendo. Então, muito obrigado. Muito bem, tá aí então, pessoal de casa, começando a nossa série de entrevistas aí com todos os vereadores eleitos para 2025. Essa Câmara aí que realmente deu uma grande renovada, né? 80% praticamente renovada para o próximo ano, e a gente vai estar acompanhando e apresentando para você de casa um pouquinho mais sobre cada um desses candidatos aí que estão eleitos para 2025. Hoje foi o dia então do Vinícius, do PSDB, um dos candidatos, um dos eleitos, né, vereadores mais votados aí para o ano seguinte também. Você conhecer um pouquinho mais da trajetória, de quem é o Vinícius e também um pouco das ideias dele aí para 2025 em diante. Fique ligado, Grupo Lance, o nosso lance é você.